Já pude assistir a nova obra Máquina do Tempo e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Máquina do Tempo conta a história de duas irmãs que criam justamente uma máquina do tempo capaz de receber e enviar vídeos do futuro ao passado, fontes, imagens, músicas até mesmo, etc. Ao fazer isso, ao ter essa máquina, essas irmãs decidem momentaneamente ajudar na Segunda Guerra Mundial. Porém, entretanto, todavia, o exército começa a notar essa série de anomalias em que essas irmãs ajudam pessoas desesperadas através do rádio. Afinal, o que será que acontecerá com essas garotas e será que a trama do exército será resolvida ou não? Máquina do Tempo é um filme de fato intrigante. Ele demorou cerca de 3 anos para ser distribuído no Brasil e não teve muita repercussão nem em nível nacional, sendo seu lançamento na Inglaterra. Mas afinal, por que eu estou fazendo um vídeo desse filme? E por que eu simplesmente amei Máquina do Tempo? E aqui vai minha explicação nessa crítica. Máquina do Tempo vai abordar uma questão muito intrigante. O que é o cinema para você? O que é a arte, entre muitas dessas coisas? O que é o audiovisual? E como o audiovisual pode salvar pessoas e como o audiovisual se mantém ao longo do tempo? Pode parecer incrível que um filme de ficção científica que vai tratar sobre a Segunda Guerra Mundial e ainda assim é um found footage seja tão inspirador assim, mas na verdade é mesmo. Máquina do Tempo não vai ser somente um filme sobre essa Segunda Guerra Mundial, que é um found footage, etc. O filme já abre com uma montagem extremamente emocional e emotiva, e que vai retomar certos parâmetros de nostalgia. O filme começa simplesmente mostrando a infância dessas jovens, descobrindo, fazendo essa máquina do tempo, e elas fotografando suas experiências. Simplesmente o filme abre com essa montagem e coloca personalidades e bandas como David Bowie, etc. Ele de fato tenta extrair o emotivo do espectador, fugindo completamente desse panorama de ficção científica e Segunda Guerra Mundial, explorando o íntimo e o interno e sentimentalismo também. É um filme que vai lidar com os sentimentos do espectador em relação àquilo que é mostrado em tela e sua nostalgia por si só. Afinal, o longa sabe que cinema é isso mesmo. Cinema é demonstração de sentimento, nostalgia e principalmente encanto. O encanto da imagem e do som em relação ao espectador. Você assistindo fica assim mesmo como as personagens estão encantadas por essas coisas do futuro, que no caso são o nosso passado. Você fica encantado por Bowie, como você sempre ficou. Você fica encantado por The Kinks, que também toca. Você fica encantado pelas menções a Bob Dylan. Você fica encantado porque é justamente isso que cinema faz. Encanta através de uma série de sentimentos colocados em imagens e expostos nessa telona de cinema. Mas o filme sabe que cinema não é só encanto também. É uma série de histórias e narrativas e ciclos. Então, toda essa montagem se mitiga por completo em certos momentos do filme. Por exemplo, 5 minutos depois que o filme começa, essa montagem já desaparece e assim surge nossa história propriamente. A história dessas duas irmãs que, ao estarem na Segunda Guerra Mundial e terem esse aparelho, dispositivo, com elas, que consegue captar transmissões do futuro, elas simplesmente decidem ajudar o exército a tentar parar essa guerra. Assim como o cinema para guerras emociona, etc., as jovens de fato tentam usar esse dispositivo para emitir uma série de informações do futuro para o passado. Quase como o cinema é atemporal, que de fato ele é mesmo. Então aqui não somente temos uma série de conteúdos mostrados em tela, mas a semiótica, a percepção do indivíduo, no caso o espectador, é muito importante para essa trama. Porque não é uma trama que vai somente tratar sobre essa viagem no tempo, sobre essas mirabolantes, mirabolantes vitórias em relação à Inglaterra, ao mundo, da guerra, mas vai ser um filme que vai tratar sobre o lado emotivo do cinema, da imagem, da arte, com a sua relação com nós,
como a arte pode salvar em extremas situações. Ao segmentar essa narrativa, as protagonistas vão se apaixonando. Uma se apaixona cada vez mais pela ciência e por vitórias. Vitórias através da guerra, através do seu dispositivo, no caso que se chama Lola, o nome da mãe das duas. E a outra vai se apaixonando por um general que ela conhece através dessas transmissões de guerra e que começa a fazer parte do lar das duas, afinal elas moram sozinhas e somente tem uma outra e é esse dispositivo para recorrer. Inclusive, somente do fato delas terem esse dispositivo a recorrer e ele ter o nome da mãe das duas, já mostra que o cinema, a arte, etc., tem um papel importante na vida das duas. É um papel maternal, praticamente o cinema e a arte cuida das mesmas. É de fato um senso assim de responsabilidade que elas têm com aquela máquina, né, que cuida delas, mesmo elas estando juntas. Aquilo ali é a ferramenta principal pela qual elas vivem e qual elas cuidam e são cuidadas por. Com a trama avançando, vemos que cada uma vai por um lado. Elas se separam por causa desse instrumento maternal, no caso a Lola, né, essa máquina do tempo. Elas vão se separando, cada uma vai ficando mais alienada na sua realidade e vai vivendo justamente sua vida. Elas se separam um pouco dessa relação com a arte para justamente serem alienadas por esse sistema. Elas esqueceram basicamente de tudo que elas viveram em relação à arte e tentam usar da arte para instrumento político ou outra coisa. No caso, um instrumento político alienante, não um enaltecedor. Isso no sentido de que uma usa a Lola justamente para somente espalhar essas informações e vencer cada mais a guerra, né, cada vez mais a guerra. E a outra esquece um pouco a Lola e vai viver esse relacionamento, né, com esse cara do exército, né, com esse general. E elas esquecem a Lola justamente como ela foi concebida, né, na inocência, nesse encanto que é o cinema, que é somente uma série de imagens jogadas em tela. Claro, imagens que podem ser políticas, como Bowie é, como Bob Dylan é, mas que não somente são usadas como instrumento político. Elas têm um viés de questionamento, enquanto as duas parecem estar cada vez mais alienadas em seus próprios mundos. E é aí que o filme mostra o seu próximo lado, né? Que o cinema é encanto, mas também é desencanto ao mesmo tempo. O cinema é uma estrutura política e alienante de vez em quando. Você pode usar a arte e todos esses arquivos e informações para alienar o indivíduo. Você pode eliminar essa arte e fazer com que ela ganhe guerras e destrua pessoas sem ao menos ter consciência disso, porque você está alienado pelo fazer da mesma. Atuando nessas subtramas, o filme se desenvolve cada vez mais. Uma dessas irmãs, agora, a que era mais ligada com esses assuntos de vitória na guerra, se torna simplesmente fascista. Ela começa a atuar do lado do fascismo, basicamente porque ela comete uma série de erros, né, nessa alienação, deixa a Inglaterra ser invadida pelos fascistas e começa a atuar para eles sem menor resquício ou problema. Já a outra irmã, ela simplesmente foge. Ela tenta se esconder o máximo possível e viver seu amor, mas ela não consegue, por esse amor entre irmãs, unido justamente por essa máquina de nostalgia, encanto e desencanto. Com esse laço rompido, uma das irmãs justamente vai em direção à outra. No caso, aqui está mais conectada a essas relações amorosas e não tão alienada quanto a sua outra irmã. Então ela vai em direção a ela, mesmo sendo considerada desaparecida, ela vai em direção à sua irmã e tenta procurá-la e ajudá-la justamente a sair dessa situação do fascismo e da alienação. Ela chega e começa uma série de intrigas em relação ao exército para justamente resgatar essa irmã. Há perseguições, fugas, entre muitas outras coisas em relação a essa irmã que vai em busca da sua outra. Justamente com a câmera sendo o personagem principal, você acompanha tudo por uma estética, né, por uma forma found footage, ou seja, a câmera, que é o personagem, e você acompanha justamente todos os acontecimentos, como ocorre a fuga, etc. Algo bem cinema clássico, né, algo que vai buscar inspirações até mesmo no Buster Keaton, algo bem clássico mesmo. Essa câmera na mão que vai seguindo os personagens nessa trama mirabolante, né, de ataques, de guerra, etc.
Então o filme retoma até mesmo aos princípios do cinema e justamente vai fazer uma série de cenas, principalmente as de fuga dessa irmã, ao ser descoberta que não estava morta nem nada, né, ao ser não dada como mais desaparecida, vai mostrar essas fugas dessa realidade e relacionar com o nascimento em si do cinema. Chegando no terceiro ato, ou seja, no final da trama, as irmãs se reencontram. A que apoiava o fascismo olha com desdém para aquilo, mas já não pode refazer nada daquilo mostrado. E a outra tenta fugir e consegue. E com essa fuga, ela grava um último vídeo, justamente nessa câmera tão usada para o encanto. Ela grava um vídeo dizendo para a irmã não começar o projeto da própria Lola, da própria máquina do tempo. E ela espera que a irmã nunca comece, que ela ache esse vídeo, né, através desse recurso do cinema que é atemporal, ela espera que essa irmã ache esse filme, que é o próprio filme que estamos assistindo, né? Justamente por ter essa estética found footage, você percebe que o filme está falando do próprio filme, da existência dele. Então, no final, nas últimas cenas, você vê que nada daquilo de fato ocorreu, que alguma das irmãs chegou a ver essa mensagem e percebeu que a máquina só de fato servia para o encanto, o cinema, a arte, etc. É uma ferramenta política, pode ser usado para alienar, mas é uma ferramenta inicialmente de encanto. Encanto a essa arte, encanto ao humano. E o filme sabe muito bem trabalhar esse tema, principalmente com esse visual e com esse roteiro que invoca o íntimo sempre. Na primeira cena, íntima, que é toda aquela montagem do Bowie, ele vai usar a trilha sonora para nos manter íntimo com a história. E constantemente esse recurso é usado. Você escuta músicas, como eu já disse, do The Kinks, Bob Dylan, David Bowie, e você se sente apaixonado por aquilo que é mostrado, justamente por ter um reconhecimento em relação àquilo. E por saber justamente que o cinema é essa arte atemporal e que vai tratar sobre o encanto. Ao ter todos esses mecanismos narrativos para servir o sentimentalismo e esse fazer, essa direção simples, afinal é um filme simples, é um found footage que vai usar os recursos primários do found footage mesmo para contar a sua história, você acaba vendo a paixão do simplismo cinema, né, do simples cinema, daquele cinema que não se ousa tanto, mas porque ele é simples, ele não precisa se ousar tanto, e ele é belo do jeito que é. E também, das suas mensagens sobre encantamento, você acaba ficando encantado também. É um filme muito amoroso. Eu, de fato, fiquei acomodado com aquela história e apaixonado por ela, porque ela, de fato, trata muito mais superfícies mais profundas que, de fato, as superfícies planas, né? Você vê que a história tem muito mais a ver com o amor do cinema e toda a relação entre espectador e arte, que de fato com guerra, ficção científica ou qualquer coisa do tipo. Então eu vou colocar aqui para Lola, como é conhecido no seu país de origem, ou A Máquina do Tempo, como é conhecido aqui, uma nota 10 de 10. Eu fiquei fascinado por esse filme, o qual eu não conhecia, não tinha aviso prévio sobre o que era. Eu fui assistir o filme e fiquei encantado pelo que ele é e por tudo que ele quis passar ao espectador. De fato, eu acho que foi uma experiência incrível. Eu geralmente não costumo dar 10 para filmes, como vocês podem assistir nos outros vídeos e nas minhas outras críticas, no meu Letterboxd, que é o mesmo nome do canal, etc. No meu Instagram também não costumo dar 10, mas esse filme me impactou extremamente, de forma extrema. Eu de fato acho que é uma das grandes obras da década e eu fiquei espantado que ele não tenha o reconhecimento devido e eu espero assim que ele tenha. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Eu não preciso falar aqui, por favor assista. Então curta, compartilhe, se inscreva, comente. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!